Capítulo 15. O túnel à frente parecia se estender até o fim dos tempos. Ele se bifurcava e se dividia, como as raízes de uma árvore serpenteando pela montanha. A cada passo, ele duvidava de si mesmo. Seria mesmo o vento que estava ouvindo? Como poderia ter certeza? Podia perguntar a Falmin ou Vaeril, mas algo lhe dizia que ele estava certo. Não era como se tivessem muita escolha de qualquer maneira, então ele simplesmente colocava um pé na frente do outro. Repetidamente. Cada músculo de seu corpo clamava por algo macio para se deitar e um banho quente para relaxar. Ele ansiava por ver o sol se pôr e nascer. A passagem indeterminada do tempo só servia para intensificar cada emoção e ofuscar todas as esperanças de fuga. Pelo menos em Duradur, havia relógios em todos os cômodos. Não era a mesma coisa que ver a luz do sol, mas era alguma coisa. Kallen coçava a cabeça enquanto caminhava. A terra grudava em seus cabelos e se acumulava sob suas unhas, como se ele tivesse cavado covas com as próprias mãos. Ainda bem que não conseguia ver o próprio rosto, porque se fosse parecido com os outros, provavelmente não se reconheceria. Pelo menos não conseguia sentir cheiro de nada. Não tinha dúvidas de que todos cheiravam a merda, mas a única coisa que lhe invadia as narinas era o cheiro terroso da terra. Então, o que estamos seguindo? Eric perguntou, acompanhando o passo apressado de Kallen, com olheiras ainda circundando seus olhos. É difícil explicar, disse Kallen entre respirações. Esfregou as mãos nos braços enquanto caminhavam, tentando afastar o frio que começava a se instalar no ar à medida que se aproximavam da fonte do assobio. É a centelha. Com a quantidade certa de espírito e ar, eu consigo ouvir o vento. Consigo segui-lo e ouvi-lo mudar conforme os túneis se abrem e mudam de forma. Quanto mais nos aproximamos da saída, mais ele muda. Não está longe agora. Nada mal, Draleide, disse Falmin, curvando o lábio inferior sobre o superior em um beicinho. Na guilda, chamamos isso de deriva. As correntes de ar que passam pelos túneis. Mas eu nunca precisei usá-las para me orientar. Impressionante. Kallen não pôde deixar de sentir uma leve onda de orgulho ao ouvir as palavras do navegador. Parecia que ele não elogiava com muita frequência, então Kallen não pretendia desperdiçá-los. O frio não foi a única mudança à medida que avançavam pelo túnel. Os trechos da ala de Eraia, que antes eram tão confiáveis em seu suprimento de luz, tornaram-se escassos à medida que avançavam. Seus olhos conseguiram enxergar por um tempo, adaptando-se aos túneis cada vez mais escuros, mas eventualmente precisaram criar luz. Kallen tinha a sensação de que havia mais do que algumas coisas que eles não queriam atravessar na escuridão daqueles túneis. O baldir que flutuava à frente do grupo estava fraco, emitindo luz apenas o suficiente para mostrar para onde estavam indo, e nada mais. Kallen não podia se dar ao luxo de lhe dar mais de sua força. Mesmo assim, pouco mais que uma vela bruxuleante, mantê-lo aceso o consumia com letargia. O episódio de Valeris havia sugado a energia de ambos. Kallen ainda sentia o dreno drenando. Vaeril se ofereceu para iluminar o caminho, mas seu corpo ainda estava fraco demais. Kallen podia ver isso nos olhos do elfo. Novos filetes de sangue surgiam a cada poucas horas onde a crosta em sua perna se esticava e rompia. Ele agiu como se o ferimento não o incomodasse muito, mas Kallen sabia que não, e não ia deixar o elfo se arriscar mais do que já havia se arriscado. A única outra pessoa capaz de tocar a centelha era Falmin. O comando do ar pelo navegador era quase sem esforço, mas ele não parecia entender muita coisa além da manipulação daquele único filamento elemental, o que parecia estranho para Kallen. Ele nunca tinha realmente visto os filamentos elementais como entidades separadas. Cada um era claro e único, mas sempre pareciam interligados. De qualquer forma, Falmin não podia ajudar, e Kallen teria que fazer isso sozinho. Respirando fundo o ar frio, ele cerrou os dentes e injetou mais energia no baldir, iluminando o caminho à frente. Ele teria feito quase qualquer coisa para simplesmente se deitar e dormir, para deixar seu corpo cansado descansar. Mas ele não podia. Ele precisava tirar os outros dos túneis. Ele não os deixaria morrer. Quase lá. A cada poucos passos, Kallen voltava sua atenção para Valeris. Sentia o cansaço e a ansiedade do dragão. Já estavam atenuados, mas ainda presentes, pairando no limiar de sua consciência. Valeris ergueu a cabeça, de modo que seus olhos fitassem os de Kallen. Kallen sentiu a vergonha, como um manto de miséria, que se envolvia em torno do dragão. Vergonha por se permitir perder o controle e por colocar Kallen e os outros em perigo. Era algo tão pesado. Não se preocupe, estamos quase saindo daqui, sussurrou Kallen, forçando um sorriso fraco.
A falta de calor, descanso e comida estava desgastando a todos. Por mais que Kallen pudesse sentir nos próprios músculos e pulmões, ele via nos outros. Valeris era pior. Eles mal haviam encontrado comida suficiente para se alimentar, mas alimentar Valeris era outra história. Cogumelos e ratos não bastavam para um dragão, mesmo um que ainda fosse jovem. Seus passos eram difíceis, sua mente confusa. Kallen sentia a dor e as cãibras se espalhando por todo o corpo. Se não lhe dessem comida de verdade logo, era melhor nem pensar nisso. Kallen sentia o ponto que ele pensava ser a boca do túnel. Logo, o fim está próximo. Tarmon ofegou, apoiando a mão na parede do túnel. Falmen balançou o braço desengonçado sobre o ombro de Tarmon enquanto o soldado parava para descansar os pulmões. Não seja tão negativo. Acho que você ainda tem alguns anos de vida, disse Falmen com um sorriso. Tarmon ficou ali parado, balançando a cabeça em descrença, um sorriso cansado ousando surgir no canto dos lábios enquanto o navegador desengonçado caminhava à sua frente. Mais uma vez, o navegador foi o único que pareceu capaz de esboçar algo além de um resmungo. Os demais simplesmente caminharam penosamente pelo túnel agora coberto de gelo, com as cabeças baixas e os dentes batendo. Continuaram avançando. Kallen cruzou os braços, colocou as mãos nas axilas, apertou o maxilar para parar de tagarelar e empurrou um pé após o outro. Depois de um tempo, a respiração de Kallen soou forte na frente dele, e o chão do túnel ganhou um toque mais firme sob o macio cobertor de gelo. A voz de Eric tirou Kallen do seu estado de transe. Pé esquerdo, pé direito, pé esquerdo. Luz. Lá na frente. Tem uma abertura. Kallen desviou o olhar do chão congelado do túnel, enquanto uma fraca aclamação ecoava pelo grupo. Eric estava certo. Um pequeno ponto de luz branca estava no fim do túnel, e agora que Kallen estava se concentrando, ele podia sentir a mudança no ar. Era a boca do túnel que eles estavam procurando. Ele suspirou enquanto soltava os finos fios de ar que segurava, o alívio inundando ao fazê-lo. Ele havia puxado apenas os fios mais finos que podia, apenas o suficiente para seguir o ar, mas ainda assim eles se esvaíram, corroendo lentamente os últimos vestígios de sua energia. O ritmo do grupo acelerou para algo entre um tropeço rápido e um andar penoso e cansativo. Mais rápido e morreriam de exaustão antes de chegar, mais devagar e morreriam de fome. À medida que se aproximavam, o ponto de luz crescia cada vez mais, até se tornar uma porta transparente, com quase 3,6 metros de altura e 4,5 metros de largura. Pelo menos, costumava ser uma porta. Montes de entulho estavam espalhados pelo chão do túnel, e os restos de uma gigantesca moldura de pedra ainda se agarravam à boca do túnel de cada lado. Parecia ter sido quebrada por fora por uma imensa explosão. Além da porta em ruínas, havia uma tela preta e branca, salpicada de verde escuro. Um manto de neve pontilhado de árvores com folhas pontiagudas dava lugar apenas ao céu noturno mais negro, iluminado apenas pela luz pálida da lua cheia que havia entrado no túnel. Mesmo sem sua audição amplificada por fios de ar, Kallen ouviu os pios de uma coruja ecoarem na boca do túnel. Um sorriso se insinuou em seu rosto. O vento cortante batia no rosto de Kallen quando ele saiu pela porta em ruínas, a neve batendo quase na altura dos joelhos. Ele não se importou. Fechou os olhos e encheu os pulmões. O ar estava frio, revigorante, e queimava um pouco no fundo da garganta. Caramba, que bom! Ele sentiu a concordância de Valeris quando o dragão desabou na neve, uma onda de alívio percorrendo a mente de Kallen como uma inundação. Ele podia sentir o toque frio da neve nas escamas de Valeris como se fossem suas, a sensação do ar fresco enchendo seus pulmões e a sensação de liberdade que vinha ao abrir suas asas. Eric caiu de joelhos ao lado de Kallen, a neve subindo até a altura dos quadris. Ele passou os dedos sujos de terra pelos cabelos, um sorriso largo e aliviado se espalhando pelo rosto. Eu não achei que a gente fosse conseguir sair. Ele olhou para Kallen, a melancolia em seus olhos contrastando fortemente com a alegria em seu sorriso. Eu realmente não achei, Kallen. Kallen sentiu um calor percorrer todo o corpo de cima a baixo enquanto olhava para Eric e para os outros. Eles tinham conseguido. Estavam livres. O alívio que o invadiu foi tão grande que lhe causou um arrepio. Ele estendeu a mão e agarrou Eric pelo antebraço, puxando-o para se levantar. Estamos fora, Eric. Ele puxou Eric para um abraço apertado, apertando-o com tanta força que ele temeu que um dos dois se rompesse. Estamos fora. Obrigado, Eric sussurrou, afastando-se de Kallen, mas olhando nos olhos. Kallen assentiu, com um largo sorriso no rosto. Eles não pararam de correr desde Belduar. Quanto tempo havia se passado? Quantas semanas? Era impossível dizer.
Mas eles conseguiram. É uma pena que todos nós vamos morrer congelados agora, disse Falmen, dando de ombros e com as mãos firmemente enfiadas sob as axilas. Vocês nunca ficam quietos. Tarmon passou por Kalen e Eric, com as mãos na cintura enquanto olhava para a noite. Onde você acha que estamos? Perguntou Vaeril, enquanto o olhar do elfo seguia o de Tarmon. Korik, Lopir, algum de vocês tem alguma ideia? Kalen se virou para os dois anões. Para sua surpresa, descobriu que eles ainda estavam parados na porta destruída que outrora marcava a entrada dos túneis. Era difícil ter certeza sob suas barbas emaranhadas com anéis de ouro, prata e bronze, mas eles pareciam hesitantes em sair do túnel. Assustados, até. Os pelos da nuca de Kalen se arrepiaram e seu corpo ficou tenso, sua mão caindo sobre o punho da espada. O que houve? Korik levou um momento para encontrar o olhar de Kalen. Belduar foi a primeira vez que saímos da Cidade Franca. Nascemos e crescemos sob a Pedra de Lodar. Kalen deixou a tensão se esvair do corpo, suspirando de alívio. Afastou a mão da espada e abriu caminho pela neve, ignorando o vento cortante. Parou perto de onde Korik e Lopir estavam na porta e estendeu a mão. Você não anda sozinho. Onde quer que estejamos agora, somos todos estranhos aqui. Mas pelo menos estamos juntos. Korik e Lopir trocaram um olhar. Com Lopir assentindo brevemente, ambos saíram da porta. Korik estendeu a mão, envolvendo o antebraço de Kalen com os dedos. Estamos com você, Draleide. E nós estamos com vocês. Muitos morreram, mas eles conseguiram. Há uma vila, gritou Tarmon, sua voz ecoando pela noite. A que distância? Perguntou Kalen, abrindo caminho pela neve para ficar ao lado de Tarmon. Ele seguiu a linha de visão do homem, seus olhos pousando em um pequeno brilho de luzes alaranjadas lá embaixo, ao longe. Foi só naquele momento que Kalen percebeu o quão alto estavam na montanha. São cerca de 4 horas de caminhada, pelo meu palpite. Mas é só um palpite. E não vai ser nada agradável. Com essa escuridão, esta encosta da montanha é um terreno extremamente perigoso, e não podemos arriscar usar um dos seus orbes de luz porque não sabemos quem, ou o que, pode estar aqui conosco. Mas não temos opção melhor. Kalen não percebeu Vaeril se aproximando deles, olhando para a pequena vila na base da montanha. Adraleide e eu podemos liderar o caminho. Teren lhe ensinou a usar a visão lunar. Kalen balançou a cabeça. Visão da lua não era algo que já tivesse surgido em suas aulas com Teren, aulas que haviam terminado muito antes do que deveriam. Ele percebeu que sua mente se demorava em Teren, o elfo que ele um dia pensara ser apenas um contador de histórias. Um elfo, ele agora sabia, era muito mais do que isso. Visão lunar, continuou Vaeril, é usar fios de fogo e espírito para ampliar sua visão. Não lhe dá exatamente a mesma sensação de visão que você teria durante o dia, mas é muito melhor do que vagar pela escuridão. Observe-me e siga-me. Kalen assentiu, mordendo o canto do lábio enquanto observava Vaeril alcançar a centelha. O elfo extraiu finos fios de fogo e espírito, exatamente como havia dito. Kalen o acompanhou, acompanhando cada movimento seu enquanto ele tecia os fios através de seus olhos e mente. O calor do fogo era reconfortante nos ossos de Kalen enquanto ele o puxava através de si. O fogo sempre o dominava com mais força, exigindo que ele extraísse mais. Ele ignorou esse impulso enquanto seguia Vaeril, que se esforçava lentamente para permitir que Kalen o seguisse. No fundo de sua mente, Kalen sentia Valeris os observando com grande interesse. Ele não precisava olhar para saber que um par perolado de olhos lilás claros estava fixo nele de onde Valeris jazia, suas escamas brancas se fundindo perfeitamente à neve. Enquanto Kalen seguia os fios de Vaeril, imitando os movimentos do elfo, um arrepio percorreu sua espinha. Sua visão mudou gradualmente. O mundo ficou mais claro, e ele não via mais manchas de escuridão, formas obscurecidas, mas contornos e feições nítidos. O rosto de Vaeril parecia tão claro quanto o dia, e a armadura de Tarmon cintilava sob o brilho fraco do luar. Mas havia mais do que isso. À medida que tudo ao seu redor se tornava mais claro, as luzes e os objetos à distância pareciam se confundir em uma névoa confusa. Era mais do que um pouco desorientador. Como se sente? Perguntou Vaeril, inclinando a cabeça ao mesmo tempo. O luar brilhava nos olhos do elfo como brilharia nos olhos de um gato. Parece estranho. Sim, concordou Vaeril, mas você vai se acostumar. É preciso ter cuidado ao usar a mira lunar. Você ficará sensível a flashes de luz intensa e não conseguirá enxergar nada a mais de 30 metros de distância. É uma troca. Kalen assentiu distraidamente, enfiando os dedos nas dobras dos olhos como fazia ao tentar clarear a visão pela manhã após um longo sono.
Nada mudou. O mundo ao seu redor estava tão claro quanto o dia, embora não tivesse a mesma vibração. As cores pareciam mais opacas, desbotadas. Por que você não me mostrou isso nos túneis? Um baldir era mais adequado para os túneis. A visão lunar só beneficia quem a impunha. Há tempo e lugar para tudo. Deveríamos ir andando, disse Tarmon, antes que todos morramos congelados. Com os fios de fogo fluindo por ele, Kalen praticamente se esquecera da neve e do vento congelante que o cercava. O fogo havia expulsado o frio de seus ossos. Mas ele estava ciente de que aqueles ao seu redor não se beneficiavam do mesmo luxo. Somando-se ao frio a fome e a privação de sono, a encosta da montanha se tornava um lugar perigoso. Eles precisavam se abrigar o mais rápido possível. Kalen e eu lideraremos o caminho, disse Vaeril, virando-se para Kalen em busca de confirmação. Kalen não achava que algum dia aceitaria que Vaeril e Tarmon dependessem dele para essas coisas, ou de qualquer outra pessoa, aliás. Não fazia muito tempo que sua mãe lhe dizia para limpar a bagunça toda manhã depois de comer pão, ou seu pai o repreendia por trabalhar demais numa ferradura. Sem dizer uma palavra, Kalen assentiu, ansioso por algo que o distraísse dos pensamentos sobre sua família. A descida pela encosta da montanha foi lenta. A espessa camada de neve tornava cada passo precário. Mesmo com a visão da lua, era quase impossível para Kalen saber se encontraria um apoio firme no próximo passo. Tarmon e Eric passaram por momentos difíceis, prendendo os pés em pedras soltas ou galhos caídos. Felizmente, conseguiram se endireitar antes que qualquer dano fosse causado, mas o perigo era real. Os fios de fogo podem ter mantido o frio longe da pele de Kalen, mas não tiveram o mesmo efeito sobre a umidade que penetrava em suas botas e calças, encharcando-o enquanto ele descia a montanha. Kalen já tinha visto neve antes, é claro. Nevava na maioria dos invernos nas aldeias. Não em todos, mas na maioria. Quando nevava, não era nada parecido com aquilo. Kalen nunca vira a neve subir mais do que alguns centímetros do chão. E no centro da clareira, onde o movimento era maior, a neve tendia a derreter por volta do meio da manhã. Os músculos de seus quadris e pernas queimavam enquanto ele os arrastava pela densa camada de gelo branco, a neve parecendo puxá-lo, como se tentasse sugá-lo, tornando seus passos difíceis e pesados, sugando a energia de seus ossos. Eles podiam estar livres dos túneis, mas nada havia mudado. O movimento ainda era o mesmo: pé esquerdo, pé direito, pé esquerdo, pé direito. Os outros deviam ter sentido a mesma coisa, pois mal se falava uma palavra enquanto avançavam penosamente pela neve que agora batia na cintura. Enquanto Kalen se apegava à visão da lua, tudo ao seu redor era iluminado por um brilho opaco, uma versão desbotada da luz do dia. Mas as luzes da vila ao longe não passavam de um borrão. Era uma sensação estranha. Ele simplesmente precisava continuar andando. Pé esquerdo, pé direito. Eric. Já não falta muito, disse Eric, batendo os dentes. Consigo distinguir as casas e a fumaça saindo das chaminés. Ah, como eu faria por uma fogueira quentinha e uma caneca de cerveja. Enquanto Kalen olhava para o horizonte borrado e avistava a mancha de luz vermelho-alaranjada que imaginou ser a vila, começou a salivar. Não tanto pela ideia de uma fogueira e uma caneca de cerveja, como Eric, mas pela ideia de comida quente e uma cama. Suas costas e pescoço enrijeceram ao pensar em dormir em algo que não fosse rocha dura. Mais do que qualquer outra coisa, ele ansiava por não ter que andar até que suas bolhas crescessem e se transformassem em calos. Ele não conseguia se lembrar do último dia em que não tivesse caminhado. E todos os dias que envolviam caminhar eram dolorosos. Um estalo de galhos veio de um aglomerado de árvores a cerca de 4,5 metros à esquerda do grupo. Valeri saltou no ar, suas asas sempre crescentes o erguendo alto na noite, espalhando uma fina névoa de neve atrás dele. Kalen sentiu a fome de Valeris no fundo da mente, dolorosa, retorcida. O som viera de um cervo. Valeri sentia o cheiro, o que significava que Kalen também sentia. O cheiro de seu pelo úmido pairava no ar, levado pelo vento. Vá, mas tenha cuidado. Um estrondo de reconhecimento, sem entusiasmo, retornou. Ao contrário de Vaeril ou Tarmon, Valeris não pretendia esperar por permissão. Por mais faminto que Kalen estivesse, Valeris estava 3 vezes mais faminto. Seria bom para ele comer um pouco de carne. Cogumelos e tiras de rato não eram suficientes para um dragão. Para onde ele está indo? Eric perguntou enquanto acelerava o passo e se aproximava de Kalen, com um leve toque de preocupação na voz. Ele vai comer. Tem veado lá fora. Eu gostaria de alguns veados. Ele estaria disposto a pegar alguns para o grupo?
Mantendo a visão lunar, Kalen pôde facilmente distinguir o sorriso estampado no rosto de Eric. Eric sabia tão bem quanto ele que, uma vez que Valeris conseguisse comida, compartilhar não era levado em consideração. Não se movam mais, gritou uma voz. Sem pensar, Kalen levou a mão ao punho da espada e estendeu a mão para a centelha. Uma sensação de formigamento percorreu sua nuca quando Vaeril e Falmen fizeram o mesmo. Ele não precisou olhar para saber que os outros haviam sacado suas armas. Quem está aí? Respondeu Tarmon, com os dedos em volta do punho da espada larga. Por um instante, não houve resposta, apenas o assobio vazio do vento que varria a encosta da montanha, salpicando o ar com pó de neve. Mas então Kalen os viu com a ajuda da sua mira lunar, soldados emergindo das árvores, cercando-os. Kalen contou 10 no total, 4 à frente e 3 de cada lado. Vaeril também os viu. Kalen sentiu que ele buscava fios de ar. Os soldados vestiam peles pesadas sobre casacos de cota de malha preta com rebites, com capuzes grossos escondendo seus rostos. Cada um deles carregava um escudo circular de madeira em camadas pintada de um azul profundo, com uma cúpula de ferro no centro. Algum tipo de espada curta e angular pendia de seus quadris, mas a maioria carregava uma lança longa ou um machado de aparência sinistra, enquanto 3 carregavam arcos. Era difícil determinar os detalhes mais sutis com seus olhos ampliados pela visão lunar, mas uma coisa Kalen podia dizer: eles estavam armados para a guerra, não para a caça. Tarmon, são 10, sussurrou Kalen, alto o suficiente para o homem ouvir por cima do vento sibilante. 4 à frente, 3 de cada lado. Estão armados. Tarmon assentiu em resposta, sem virar a cabeça para Kalen. O grupo de homens se aproximou de cada lado até que Kalen tivesse certeza de que estavam visíveis para o restante do grupo. Os 3 com arcos se mantiveram firmes. Podemos derrotá-los rapidamente, disse Eric, aproximando-se de Kalen, com as 2 espadas em punho. Não havia um pingo de hesitação em sua voz ou calor em seus olhos. Você consegue lidar com os arqueiros? Kalen olhou para os companheiros. A neve batia quase no peito de Korik e Lopir, a exaustão se instalara nos olhos dos anões, e o frio deixará seus rostos azul claros. Falmen, Tarmon e Eric tremiam sem parar, e seus dentes batiam a cada respiração. Não tinham tempo para ficar parados. Kalen sentia a tensão incômoda no ar. Haviam passado tanto tempo vagando por aqueles túneis, famintos, exaustos, próximos do vazio. Bastava a palavra errada e seus companheiros destroçariam alegremente qualquer um que se interpusesse entre eles e uma refeição quente. Um dos homens do outro grupo se separou e saiu pela neve segurando um pesado machado de lâmina dupla, com um fio que brilhava à luz da lua. Não são vocês que farão as perguntas. O que estão fazendo nestas terras? Estamos só de passagem, respondeu Tarmon, abaixando a espada. Não queremos problemas. Só uma cama e uma refeição quentinha. Só de passagem, zombou o homem. Ninguém está de passagem. Monte Elmund. Quem é você? Monte Elmund, murmurou Falmen. Estamos em Drifaen. Kalen não conseguia entender o que acabará de ouvir. Drifaen ficava no extremo sul, a mais de 1000 milhas de Belduar. Isso não é possível. Tarmon continuou como se a revelação não o tivesse afetado. Somos viajantes. Não queremos fazer mal a ninguém e gostamos de conversar perto de uma fogueira, mas se ficarmos aqui discutindo por muito mais tempo, vamos morrer congelados. Isso não é problema nosso, viajante. Viemos vestidos para o clima, como você deveria ter feito. Um rugido estrondoso interrompeu as palavras do homem quando Valeris desceu em uma nuvem de neve, recebida por suspiros e gritos de choque dos homens ao redor. As escamas do dragão brilhavam ao luar, misturando-se à neve e desaparecendo de vista. Valeris jogou o corpo destroçado de um veado na neve, com sangue escorrendo de suas mandíbulas e vapor subindo de onde quer que as gotas caíssem no chão. Os pelos de suas costas se arrepiaram, como os pelos de um pinheiro-lobo ameaçado. Um rosnado profundo e estrondoso ressoou do peito blindado do dragão enquanto ele esticava o pescoço de um lado para o outro, avaliando os inimigos à sua frente. A fúria cresceu em Valeris, junto com uma bola de pressão ameaçando se formar. Não. Ainda não. Precisamos esperar. Valeris virou a cabeça bruscamente para encarar Kalen, os dentes à mostra enquanto uma discordância se espalhava de uma mente para outra. Valeris não acreditava que valesse a pena correr o risco de esperar. Mas a pressão se dissipou, mesmo que o rosnado ameaçador permanecesse. Kalen aproximou-se de Valeris, embainhando a espada enquanto o fazia. Alcançou a centelha, puxando fios de ar e espírito. Assim como vira o mago fazer na coroação de Daimon, entrelaçou os fios em sua voz enquanto falava,
varrendo o ar gélido para que todos os homens pudessem ouvi-lo. Sou Calen Brier, o primeiro dos Draleide livres. Este é Valeris, e estes são meus companheiros. Viemos aqui não por escolha, mas por necessidade. Estamos famintos, cansados e fartos da morte. Por favor, uma fogueira, um pouco de comida e uma cama. É tudo o que pedimos. O homem à frente do grupo deu alguns passos à frente e puxou o capuz. Calen não conseguia distinguir seu rosto. Sua barba era espessa e seu cabelo caía abaixo dos ombros. O homem começou a rir, uma risada profunda e lancinante que ecoou pela encosta da montanha. Não foi a resposta que Calen esperava. A gargalhada provocou uma sensação estranha e desconfortável em seu estômago, e ele apertou a espada com mais força. Deixando a risada morrer, o homem ergueu o machado e o colocou nas costas. Pelos deuses, você tem um dragão de merda. Da última vez que nos encontramos, tudo o que você tinha era uma bolsa cheia de moedas e uma mão hábil com o machado. Calen. A voz de Eric continha a mesma pergunta que a mente de Calen. Não tenho certeza. Calen estreitou os olhos enquanto encarava o homem. Mesmo com a visão da lua, não conseguia distinguir o rosto por trás da barba espessa. Mas havia algo nele que lhe era familiar. Não pode ser. Aleron, é você. Não podia ser, podia? Calen só o vira uma vez, nas duas barcas, pouco antes de tudo acontecer. Mas ele era de Drifaen. Enquanto eu vivo e respiro. Venha aqui. Aleron deu um passo à frente e agarrou o antebraço de Calen, embora lançasse um olhar de soslaio para Valeris ao fazê-lo. Um rosnado profundo ainda ressoava no peito do dragão enquanto seus olhos se estreitavam, observando cada movimento de Aleron. Ele é um amigo. Os olhos de Valeris se estreitaram ainda mais em resposta. Calen ignorou o dragão. Um sorriso surgiu em seu rosto enquanto olhava nos olhos de Aleron. Ele soltou a centelha, permitindo que a visão da lua se dissipasse. O mundo escureceu ao seu redor, mas seus olhos pareciam ser seus novamente. Ele envolveu os dedos no antebraço de Aleron, retribuindo o gesto com entusiasmo. Você. Calen conteve uma risada incrédula. Depois de tanto tempo vagando por aquele labirinto de túneis, parte dele havia perdido a esperança. Não conhecia o homem bem, ou de jeito nenhum, na verdade, mas Calen não pôde deixar de sentir uma sensação de alívio ao vê-lo. Quando se conheceram em Miltov, parecia que fazia tanto tempo. Havia algo nele que falava com Calen, algo genuíno. Você é um colírio para os olhos. Eu. Não, disse Aleron, levantando a mão. Pela sua aparência. Aleron parou por um instante, voltando o olhar para Valeris, que já havia se acalmado um pouco. E pela aparência dele, você tem muitas histórias para contar, mas isso pode esperar. Você não vai durar muito tempo aqui fora, neste frio. Você tem sorte de estarmos patrulhando aqui. Venha, a vila de Cata não fica longe, podemos nos abrigar lá durante a noite. Obrigado, disse Calen, fechando os olhos por um instante, saboreando a primeira boa notícia que ouvirá em semanas. De repente, seu corpo cedeu, como se um peso enorme tivesse sido tirado de seus ombros, e ele finalmente pôde descansar. Apreciou a ideia de uma boa noite de sono e comida de verdade. Por favor, mostre o caminho. A jornada até a aldeia foi repleta de uma tensão inquietante. Calen, Eric e Aleron eram os únicos que conversavam enquanto caminhavam penosamente pela camada de neve quase na altura da cintura. Os outros olhavam os soldados de soslaio durante todo o caminho. O tempo nos túneis os deixará nervosos. Ele não podia culpá-los. A falta de sono e comida, combinada com o medo constante dos Keratlins, também o deixava nervoso. Korik e Lopir permaneceram amontoados enquanto caminhavam, trocando apenas algumas palavras breves, em voz baixa o suficiente para que ninguém mais pudesse ouvir. Falmin e Tarmon estavam igualmente quietos, o que era uma novidade para Falmin, pelo menos. Ele era quase tão ruim quanto Dan quando se tratava de manter a boca fechada. No entanto, a julgar pela forma como tremia e pelo estalo repetitivo que vinha de seus dentes batendo, o frio estava afetando sua língua, que costumava balançar. Afinal, não havia quase meio quilo de gordura no corpo desengonçado do homem, nada para manter o vento forte sob controle. Esse mesmo vento atingiu a pele exposta do rosto de Calen no segundo em que ele liberou a centelha. Os finos fios de fogo e espírito necessários para usar a visão lunar não esgotavam muito, mas, combinados com a fome e a exaustão, até mesmo eles eram difíceis de manter. De todos, porém, era Vaeril quem parecia mais inquieto. Ele não se permitiu afastar mais de 1,5 metros de Calen em nenhum momento, e durante todo o tempo Calen sentiu o elfo segurando a centelha. Calen olhou para ele mais de uma vez para tentar tranquilizá-lo com o olhar,
para lhe dizer que estavam seguros, que estavam com amigos. Mas a neve havia começado a cair novamente, e era difícil dizer se Vairil conseguia sequer ver as expressões em seu rosto. Os soldados drifaiêninos, por sua vez, mantinham distância do grupo. Caminhavam em 2 colunas de cada lado, abrindo caminho pela neve com eficiência praticada. Não tremiam nem tremiam como Kalen e seus companheiros. Mantos de pele grossa cobriam suas cotas de malha, e a parte interna de seus capuzes era forrada com acolchoamento macio. O motivo pelo qual mantinham distância não era nenhum mistério. Mal andavam 1,5 metro ou 3 metros sem lançar olhares de soslaio para Valeres. O dragão marchava pela neve ao lado de Kalen, com um resmungo baixo ecoando perpetuamente em sua garganta. Ele não era maior que um cavalo, mas cavalos não tinham asas, não eram cobertos por armaduras, não tinham dentes e garras que pudessem rasgar aço e certamente não podiam cuspir fogo. Um sorriso surgiu nos lábios de Kalen ao olhar para Valeres. Estavam unidos por uma magia mais antiga que o chão sob seus pés ou a lua no céu. Em tudo o que faziam, sentiam um ao outro. Se estivessem separados pela montanha e pelo mar, Kalen tinha certeza de que poderia apontar a mão na direção de Valeres. Eram 2 metades de um todo. Porém, à medida que Valeres crescia, também crescia sua influência na mente de Kalen. Se Kalen não tivesse conseguido conter o pânico de Valeres nos túneis, a mente do dragão o teria dominado. Era algo com que ele teria que ter cuidado. Depois de passarem algum tempo caminhando penosamente pela neve, as tochas bruxuleantes de Kata apareceram. A vila em si era quase tão grande quanto a clareira. As casas eram feitas de grossos troncos de madeira, com grossas camadas de neve cobrindo seus telhados. Os únicos caminhos na neve eram aqueles pisados com frequência. Tochas altas, queimadas a óleo, fixadas em suportes de madeira, ficavam em intervalos regulares ao longo dos caminhos pisados, afugentando as sombras de volta para a noite. Uma palpável sensação de alívio inundou a mente de Kalen ao ver a vila de perto. Aleron parou a uns 6 metros da vila, bem em frente a um grande prédio de 2 andares com uma placa na fachada que dizia o Javali de Bronze. Um aroma levemente amargo de cerveja vinha da estalagem. Comida, um banho quente e uma cama. Vou providenciar para que você tenha os 3 aqui. O celeiro fica do outro lado. Será um lugar tão bom quanto qualquer outro para o dragão dormir. Vou levá-lo até lá agora. Alven pode trazer os outros para a estalagem. Aleron acenou para um de seus homens, um homem alto e pensativo, com olhar pétreo e longos cabelos loiros que caíam em cachos. Ele explicou ao homem o que deveria ser feito e o encarregou de sua tarefa. Voltando-se para Kalen, Aleron lançou outro olhar para Valeres, que retribuiu o olhar curioso. Um longo momento se passou enquanto Aleron e o dragão se encaravam, mas então o homem balançou a cabeça e riu. Deuses que se danem, um dragão. Vamos, é melhor levá-lo para dentro. Não sei como as pessoas vão reagir a um dragão espreitando a noite. Kalen assentiu. Só 1 minuto. Falmin, Korik e Lopir seguiram o homem de Aleron, Alven, sem hesitar. Comida e calor eram as únicas coisas em suas mentes. Mas Vairil, Eric e Tarmon permaneceram ao lado de Kalen e não fizeram menção de se mover. Cada um deles parecia estar com o pé à beira da morte. Seus rostos estavam tingidos de um tom azul claro, e era evidente que todos se esforçavam ao máximo para suprimir o desejo de seus corpos de tremer. Vá, disse Kalen. Faz tempo que nenhum de nós tem uma comida decente e uma cama macia. Vou ficar no celeiro esta noite com Valeres. Vou pedir comida. Draleide, eu não. Vairil, vá. Na verdade, Kalen não queria companhia. Não queria uma bebida, nem uma conversa, nem alguém olhando por cima do seu ombro. Não queria nada além de desabar no chão ao lado de Valeres e dormir por dias a fio. Queria 5 minutos sozinho, sem olhar de outras pessoas em suas costas, observando-o ou esperando coisas dele. O elfo franziu a testa em desaprovação, mas não discutiu. Como quiser, Draleide. O elfo curvou-se brevemente e saiu furioso, tanto quanto seus passos graciosos permitiam. Por mais que Kalen tivesse passado a gostar de Vairil, ele começava a achar que nunca entenderia de verdade o jeito dos elfos. O senso de humor deles era, no mínimo, interessante, e ele nunca parecia dizer a coisa certa para eles. Não ligue para ele, disse Eric. Ele só está um pouco nervoso. Todos nós estamos. Tem certeza de que não quer que nenhum de nós fique com você? Kalen balançou a cabeça. Vou ficar bem. Não posso deixar Valeres aqui sozinho, e eu também poderia aproveitar o tempo. Como quiser, disse Eric, dando de ombros. Vou querer uma cerveja para você. Aliás, talvez 3.
Vamos, Tarmon, vamos ver como o senhor capitão da guarda real se sai na bebida. Tarmon lançou uma carranca de lado para Eric e revirou os olhos para o céu. Não vamos demorar muito, Calen. Virei ver você amanhã de manhã. Durma bem. Quando todos entraram na estalagem, Aleron gesticulou para que Calen o seguisse até o outro lado do prédio, onde abriu as portas do celeiro e conduziu Calen e Valeris para dentro. Deve haver espaço mais do que suficiente para vocês dois. Normalmente, quando o frio está tão rigoroso, mantemos as vacas no celeiro. Mas desde o último ataque do Zurak, não há mais vacas. Então, ela é toda sua. Vou pedir para Mirrin trazer alguns cobertores, água quente para lavar e um pouco do que a cozinheira tiver na panela. Tem certeza de que não prefere ficar na estalagem? Obrigado, Aleron. Vou ficar bem aqui. Aleron não havia exagerado. O celeiro era grande o suficiente para acomodar 100 pessoas, sem falar apenas dele e Valeris. Tinha quase 12 metros de largura e era ainda mais longo, com pilhas de feno espalhadas e um espaçoso sótão acima. A única luz vinha do luar prateado que entrava pelas pequenas janelas retangulares do segundo andar. Com uma lufada de ar, Valeris passou por Calen e Aleron em um salto, em outro, e se jogou sobre uma grande pilha de feno no canto do celeiro. Calen nem tentou esconder o sorriso fraco enquanto Valeris roncava satisfeito, aconchegando-se em uma posição confortável, com uma sensação de alívio percorrendo o fundo de sua mente. Calen. Havia um tom sério na voz de Aleron. Toda a cordialidade anterior não havia desaparecido, mas havia uma mudança definitiva em sua postura. Preciso saber a verdade. Sobre você. Sobre ele. Aleron acenou com a cabeça em direção à figura meio adormecida de Valeris no canto do celeiro. Sobre como você chegou aqui. Ouvimos os rumores. Que um homem em Ilhanara se declarou Draleide e se juntou a Belduar para declarar guerra ao Império Loriano. Pelo que ouvimos, magos de batalha e inquisidores foram enviados a todos os grãos-senhores do sul com exigências para capturar e deter este Draleide. Meu pai está esperando a qualquer momento em Arisfal. Seu pai. Aleron suspirou, levando a mão à nuca para coçar, e se jogou sobre uma pilha de feno. Meu nome é Aleron Elmund. Meu pai é Lothal Elmund, grão-senhor de Drifaen. Um grão-senhor? Calen não sabia o que dizer. Não é como se ele alguma vez tivesse feito essa pergunta. Mas será que algum dos grãos-senhor era confiável? Pelas histórias de Teren, e todas as outras histórias além delas, os grãos-senhor venderiam suas próprias avós se achassem que isso poderia beneficiá-los de alguma forma. Até mesmo Castor Kai, grão-senhor de Ilhanara. Havia mais do que um punhado de histórias sobre como a guerra de Varsunda havia começado, e pelo menos metade delas colocava a culpa em seus pés. De repente, Calen sentiu como se estivesse caminhando sobre uma fina camada de gelo, e qualquer passo em falso poderia fazê-lo despencar pela superfície. Mas mesmo assim, havia algo em Aleron que o tranquilizava. Seus sentimentos conflitantes lutavam entre si enquanto Calen olhava silenciosamente para o homem. Aleron retribuiu o olhar de Calen sem pestanejar. Não estou aqui para entregá-lo ao Império, embora duvide que meu pai hesitaria em fazê-lo. Olha, parece haver muita coisa que nós dois não sabemos. Que tal eu pedir para Mirrin nos trazer comida e conversarmos? Nada que você disser sairá desta sala a menos que você queira. Juro pela mãe e pelo pai. No entanto, preciso saber quem recebi em minhas terras e o que você planeja fazer em seguida. Calen levou a mão ao rosto e coçou a barba curta e rala que começara a se formar enquanto ele estava nos túneis. Tudo o que ele queria era comer e dormir. Até mesmo se lavar podia esperar até de manhã. Mas não era como se ele tivesse muita escolha. Nunca parecia ter escolha. Era assim que as coisas eram agora. Tornar-se um Draleide lhe dera uma força que ele jamais imaginara ser possível, mas também o acorrentara, prendendo-o ao seu caminho. Ele suspirou, passando as mãos pelos cabelos e torcendo o pescoço para aliviar um pouco da rigidez que se instalara, 2 estalos altos sinalizando que ele havia feito exatamente isso. Ok, vamos conversar. Grandes lareiras de pedra rugiam em ambos os lados do javali de bronze, banhando o salão comunal abarrotado com uma luz quente e alaranjada. Nenhuma das longas e pesadas mesas de madeira estava vazia, e o ar estava impregnado do aroma de ensopado fresco, suor e cerveja. No entanto, Falme não tinha certeza de qual pousada decente não tinha um cheiro persistente de suor e cerveja. Em uníssono com Eric, Lopir e Korik, ele bateu sua pequena xícara de madeira na mesa com um estalo definitivo. Ele estufou as bochechas, fazendo uma careta enquanto a bebida marrom dourada queimava sua garganta. O uísque, era assim que o Drifaenin, Alven, o chamava quando pôs a garrafa na mesa. Tinha um efeito forte,
mas o aquecia rapidamente. Era incrível o que uma bebida forte podia fazer a um homem. Não mais do que algumas horas antes, todos à mesa pareciam estar à beira do vazio. Um ensopado quente, uma pousada animada e, o mais importante, algumas doses de uísque depois, e até os dois anões pareciam prontos para submergir na neve novamente. Na verdade, Falmen sabia que seu corpo estava acabado. Seu corpo não sabia, graças ao uísque, mas ele sabia. Ele não planejava deixar a cama em que tropeçasse naquela noite até que o sol nascesse e se pusesse novamente no horizonte no dia seguinte. Ele também não planejava arruinar aquele sono delicioso tentando beber mais que dois anões, um homem Drifaenen que parecia ter saído do útero segurando aquela garrafa de uísque, e um jovem que engoliu o líquido ardente com o entusiasmo de um bebê no peito de uma ama de leite. Não. Ele era propenso a fazer coisas tolas, mas não era tolo. Haveria muito tempo no mundo para queimar as memórias ruins de seu cérebro com bebida. Falmen torceu a boca ao ver Alven despejando mais uísque nas xícaras de madeira que estavam sobre a mesa. 6 xícaras. 5 para os que estavam à mesa e uma para o soldado que, Falmen tinha certeza, não tinha intenção de voltar para bebê-la. O elfo e a Draleide nunca haviam entrado. Falmen também não esperava que eles entrassem. O que quer que tenha acontecido entre a Draleide e o dragão nos túneis, tinha algo a ver com a centelha, era tudo o que Falmen conseguia dizer. Estava claro que o Draleide vinha movendo as pernas por pura força de vontade desde então. Falmen ficaria surpreso se a Draleide acordasse no dia seguinte antes dele. E a elfa nunca estava a mais de 1,5 metro da Draleide. Em Drifaen, são considerados 7 anos de sexo ruim se você fechar os olhos enquanto bebe uísque, disse Alven com uma expressão pragmática enquanto empurrava 2 das taças de madeira para as mãos dos anões. 10 anos se você se engasgar com elas, disse ele a Eric, piscando o olho enquanto lhe passava a taça. Falmen balançou a cabeça quando Alven lhe ofereceu uma. Não, não, disse Falmen, levantando-se e deslizando os dedos sobre as bordas da xícara que lhe foi oferecida e da 6ª xícara não reclamada, pegando-as rapidamente. Vou levar estas para a viagem. Minha cama chama, e não tenho a mínima vontade de ver você se engasgar com ela. Alven riu a princípio quando Falmen se afastou da mesa. Mas, com o canto do olho, Falmen observou a expressão do homem mudar. É isso. Um pouco lento para entender. Mas você chegou lá. Abrir caminho por entre a multidão de Drifaenen bêbados sem derramar o uísque dos seus 2 copos foi quase tão difícil quanto atravessar aqueles túneis. Um arrepio o percorreu ao sair para a varanda da estalagem, onde foi recebido pelo toque refrescante do ar gelado pela neve. Tarmon Oard estava exatamente onde Falmen esperava que ele estivesse. Não que ele esperasse que ele estivesse sentado em uma cadeira de madeira, mal protegido da neve que caía, com um cobertor sobre os ombros e sua enorme espada estendida no convés à sua frente. Mas a cadeira em que ele estava sentado dava para o celeiro onde o Draleide dormia. O soldado era interessante. Todos os homens tinham algo que os motivava. Para a maioria, era dinheiro, ou mulheres. Geralmente ambos. Às vezes, outros homens, mas isso era simplesmente preferência pessoal. Era claro que a primeira opção não se aplicava ao soldado, ele não era o tipo. A segunda, possivelmente, mas se fosse verdade, ele estaria ansioso para voltar para dentro da estalagem, ou ansioso para voltar para Belduar, o que quer que restasse dela. Não parecia ser bebida ou barriga cheia. Não, ele era um daqueles tipos honrados. Senhor Capitão da Guarda Real. Você não recebe um título como esse a menos que tenha arriscado a vida para salvar homens que não valem a pena salvar. É por isso que te dão um título, para garantir que você faça isso de novo. Falmen não entendia, mas supunha que respeitava. Para te aquecer lá dentro. Falmen disse enquanto colocava um dos copos de uísque nas mãos desavisadas de Tarmon. Tarmon lançou-lhe um olhar de soslaio antes de envolver a taça de madeira com os dedos, sem desviar o olhar do celeiro. Levou a taça aos lábios e tomou um gole da bebida ardente sem fazer uma careta. Esta noite não me parece uma celebração. Falmen suspirou, apoiando o ombro em um dos postes de madeira que sustentavam o telhado da varanda. Não. Acho que sobreviver àqueles túneis é algo que vale a pena comemorar, disse ele, dando de ombros. Você tem que aproveitar as pequenas vitórias, senhor capitão. A expressão de Tarmon não mudou, e ele também não se virou para olhar para Falmen. Ele olhou através da camada de neve que caía em direção ao celeiro. Tomou outro gole de uísque. Quantas pessoas você acha que morreram em Belduar? Sua voz era monótona. Falmen conhecia bem aquele tom. Era o que um homem usava quando não precisava de uma resposta. Milhares haviam morrido. Esmagados por pedras que caíam, estripados pelo aço loriano, mutilados e queimados vivos pelo fogo do dragão.
Pensar nisso lhe causou um arrepio na espinha, mas ele tentou ignorar. Tarmon deve ter reconhecido o silêncio. Como estão os outros? Comemorando. Falmin deu de ombros. Ele olhou para a neve que caía pesada sobre a vila. Suspirou. Eles estão bem. O jovem Virandran e os 2 anões estão sem água. Eles vão beber até ficarem inconscientes em breve. Imagino que você saiba que o elfo não está aí. Tarmon assentiu, contendo uma leve risada. Ele está sentado na varanda do celeiro desde que chegamos. Não se afasta mais do que 3 metros dos Draleide. Criaturas estranhas, os elfos. Nunca pensei que encontraria um. Aliás, nunca pensei que encontraria um Draleide também. De fato, através da camada de neve que caía, Falmin avistou a figura do elfo sentado de pernas cruzadas, olhos fechados, ao lado da porta do celeiro. A borda estendida do telhado da varanda era a única coisa que o impedia de ser soterrado pela neve. Falmin alternou o olhar entre o elfo e Tarmon, contendo uma risada. O homem não pareceu notar a ironia em suas palavras. Criaturas engraçadas. O que você acha dele, navegador? Tarmon inclinou a cabeça o suficiente para que Falmin pudesse ver o branco de seus olhos. Falmin estremeceu quando um gole de uísque desceu pela sua garganta. Quem? O elfo. O Draleide. O que você acha dele? Tarmon se virou ainda mais até que seus olhares se encontraram. Havia uma intensidade em seu olhar que Falmin não conseguia identificar. Que diferença faz o que eu penso dele? Importa, navegador. O que foi posto em movimento não pode ser desfeito. As pessoas virão atrás dele e daqueles que estão com ele. As únicas coisas que Falmin sabia sobre o vínculo entre dragões e Draleide vinham de histórias. Menos da metade delas eram confiáveis, e menos da metade ele acreditava que eram verdadeiras. O que ele sabia era que esse Draleide, Kalen, era um jovem durão, do tipo que morreria por uma causa. Falmin podia ver isso em seus olhos. Eram sempre os olhos que diziam essas coisas. O que você acha dele? Tarmon voltou a se sentar na cadeira e tomou outro gole de uísque. Ele é um bom homem. Só isso. Achei que ia ouvir um discurso inspirador. Falmin riu baixinho, tomando outro gole do líquido marrom ardente. A bebida definitivamente adicionava uma segunda camada de calor. Inclinando a cabeça para trás, Tarmon virou o resto da xícara e recostou-se na cadeira. Não sobraram muitos homens bons.